Olá, Tarcísio aqui de novo. Pregação cristocêntrica, a mensagem da cruz diante do secularismo. Eu não sei se o pessoal da internet ou vocês que estão presentes aqui, vocês têm muito mimimi, entendeu? Aí eu tive medo de escolher algum filme que desse muito mimimi, eu falei, vou pegar um de 20 anos de idade, quase 20 praticamente, que aí, se não assistir, o problema é seu, né? E Procurando Nemo, que é coisa mais doce. Não é possível, quer dizer, você pode não ter visto, você nem é obrigado a vê-lo, mas aí a culpa é sua mesmo. E eu quis pegar esse filme para pegar o viés secular. Eu gosto dessas coisas, tipo desenho como Caiu, que é um doce de criança, mas é muito secular. Sabe, quando você assiste alguma coisa e você vê que não tem uma igreja no fundo do mar, você não tem uma oração a ninguém, e é só o esforço das pessoas ou dos bichos, você fala assim, gente, secular até nos bichos, né? É assim, é intenso. Então, eu achei muito que valeria a pena pegar esse Procurando Nemo para pensar a questão do secularismo e então ver o que a gente faz com a pregação. E o filme Procurando Nemo teve tudo para dar certo. É uma história de família, é uma história de alguém perdido que foi achado. Fazer uma observação. Eu não estou cristianizando o filme, tá bom? Eu estou pegando uma peça secular e mostrando que é impossível você ser secular em paz. As pessoas não conseguem ser seculares o suficiente, não foram até o fundo. Elas não conseguem negar as categorias, não conseguem negar a ordem, a estrutura e a direção que Deus estabeleceu nessa terra. Então, não estou cristianizando, mas só usando o filme e fim. É a história da luta pela liberdade. Se a gente tivesse que pensar num tema, diria que ele junta assim com maestria achado e perdido, confiança e desconfiança e memória e lembrança. Esses três tópicos são aqueles que estão do começo ao fim no filme. Você vai ver isso, a desconfiança do pai, a dificuldade de confiar e que ele vai confiar no final. A falta de memória de uma personagem, a Dory, que entra na história, a falta de memória e a memória que não vem. Essa é a parte boa do filme, porque nem sempre as coisas voltam. E o que foi achado, foi perdido, finalmente é achado. Então, essas coisas estão costuradas naquele desenho, de modo muito interessante. Tudo isso muito secular, porque, afinal de contas, era um esforço comum ali. Tem muito a conversar sobre esse filme, mas eu quero falar sobre pregação. Mas eu não posso me furtar de pegar uma cena lá do final, muito interessante, e eu vou usá-la apenas como ilustração do que a gente faz com a pregação. Lá no filme, o Dr. Sherman, que é proprietário de um consultório lá, ele é um dentista, ele se dá conta que os peixes sumiram. Eles conseguem fugir e estão no oceano, cada um dentro do seu saquinho no oceano. Aí vem a frase, e agora? E agora? Pensa nessa pergunta. Eu não sei, para mim foi assim foi um encontro assim, desde a primeira vez, que quando você tem filhos, você vê dezenas de vezes, não é? Esse é o tipo de filme que você vê dezenas de vezes. Mas eu confesso que eu nunca compartilhei isso com ninguém, vou falar com vocês, cara. A primeira vez que eu vi esse filme, é que não dava para falar isso com as crianças, eu lembrei do Schaefer. Eles iam olhar para mim e falar assim, o quê, pai? Na época, afinal de contas, já tem um bom tempo isso, né? E eles eram muito pequenos. Então, eu lembrei na hora, eu falei assim, cara, olha o que eles estão dizendo, estamos salvos. E agora? E agora? Ser salvo não é o alvo, ela é parte do processo. O que vem depois do processo de ser salvo é florescimento, é desfrutar dessa vida com tudo que está disponível. Então, era muito, né, dizer que, e eu estou contando só hoje isso, depois de anos guardando no coração, de que eu lembrei de Schaefer naquela hora, especialmente de uma obra dele de 76, como devemos viver. Como devemos viver. Naquele período, quando Schaefer escreve nos Estados Unidos, havia
promessa de paz, de riqueza pessoal, conquistados pelo humanismo secular. E ele viu naquelas coisas um risco à fidelidade evangélica. E eu achei muito interessante que ele tivesse visto isso naquela obra, porque eu lembrei de Jacó. Gênesis de 32 a 35, você tem uma história esplêndida, porque Jacó correu muito mais risco quando tudo estava bem. Quando ele estava em dificuldades, foi o tempo em que ele mais esteve próximo de Deus. Mas quando tudo estava bem, a ponto dele construir casa, naquela época, foi a época que ele correu mais risco. Quando o Schaeffer olha aquela coisa toda, aquela riqueza, aquelas promessas de paz sendo anunciadas, ele viu o risco. Ele viu o risco. Ele foi profético ao criticar a igreja cristã por um legado de racismo, de abuso de poder econômico. Ele estava certo quando ele olhou para os acontecimentos de 3 anos atrás, que está sendo revisto agora, do Roe versus Wade sobre o aborto. Ele sabia que estava acontecendo uma mudança cultural profunda e que muito mais ainda estava por vir. Quando eu vi aqueles saquinhos salvos no oceano em 2003, eu na hora, sabe aquela... É como outro desenho, Ratatouille, quando você dá aquela garfada e lembra da infância. Eu tive aquilo quando eu falei assim, gente, agora 20 para trás, quando foi a minha conversão, e eu lembro que eu pensei nisso, tá, salvo, eu estou dentro do saquinho, e agora? E agora? É porque na pregação, salvação e santificação são coisas que vão andar de mãos dadas. Você não anuncia uma coisa só, você fala sempre da salvação, sim, mas está sempre edificando o povo de Deus e falando da santificação. O processo natural do cristão, aproveitando essa minha cena preferida do filme, é dia a dia aprender a me desvencilhar do pecado que me prende e, ao mesmo tempo, aprender a discernir o oceano. A cosmovisão daqueles peixes era do aquário. E agora eles estavam no oceano. No oceano há correntes marinhas poderosas, assim como predadores vorazes. A vida na natureza, cada vez que eu fico ouvindo grilo, Deus fez os grilos. E Deus os fez para dizer onde eles estão. Eles ficam cri, cri, cri. E o predador sabe onde eles estão. Você pensa que a vida de grilo é fácil? Você tem que dizer onde você está para o predador te achar. Eu imagino que cada cri, cri que um grilo faz é assim. Será hoje, Senhor? Será hoje? Vida na natureza não é fácil. O mundo é assustador. A vida na natureza é tentar ficar vivo mais um dia. O mundo quebrado, ele é assustador. O que faz a mensagem da cruz diante do secularismo? Anuncia essas duas coisas, a salvação e a santificação, dentre outras doutrinas na Escritura. E por que você continua a anunciar a salvação uma vez que você foi salvo? Por uma razão simples. Nós podemos esquecer. Memória, isso é muito importante. Um dos grandes pecados denunciados na Bíblia é esquecer-se de Deus. Procurem depois as suas chaves bíblicas aí eletrônicas, esquecer Deus. Procure com essas duas palavras. Passar a vida, imagina, passar a vida como se Ele não existisse. Não compartilhar com Deus as nossas derrotas e as nossas conquistas. Não contar para Deus os nossos pensamentos mais estranhos. E nem buscando dEle o perdão que Ele oferece todo dia. Isso é muito secular. Pois é tão interessante isso que um dia Deus instruiu o seu profeta Jeremias, no capítulo 2, a dizer assim: acaso se esquece a virgem dos seus adornos, ou a noiva do seu cinto? Todavia o meu povo se esqueceu de mim por dias sem conta. Você consegue imaginar isso? Que você vai celebrar um casamento e a noiva chega da sua frente e fala assim: esqueci de me maquiar. Acontece isso? Inimaginável. Ela pode esquecer o noivo, mas não a maquiagem. É o dia. Ela não vai esquecer disso.
Procure na Bíblia sobre o pecado do esquecimento, ele é sério. A pregação, portanto, constantemente relembra a salvação e orienta para a santificação. O tempo todo faz esses dois movimentos. É bom porque no ajuntamento dos santos, desde os primórdios, sempre Deus fez com que nessa celebração, em qualquer celebração em que há um ajuntamento, que houvesse ali crentes e descrentes, pessoas com problemas de confiança e desconfiança. O Evangelho, assim, não é apenas a maneira pela qual nós recebemos a salvação, não é só isso, tem, e agora? Mas é a maneira de avançar em todas as etapas da vida cristã. Senão nós vamos fazer como os Gálatas, e aí nós vamos ter um espanto que não é o uso filosófico, espantado porque eles passaram da graça. Eles começaram pela fé e terminaram tentando avançar pela lei. Você avança mediante a fé sempre. O remédio para a incredulidade e falta de memória é a narração do Evangelho de novo e outra vez. A pregação, ainda que seja mensagem para o crente, fala também ao descrente, porque todos temos o mesmo problema subjacente. Nós temos coisas perdidas que precisam ser achadas. Nós precisamos trazer à memória as coisas. E nós temos um baita problema de confiança. E mesmo nós, crentes, confiar em Deus não vem assim, no kit. No kit vem a fé. E nós lutamos intensamente, porque nós carregamos ainda um morto, para confiar em Deus. Por isso o sermão ele precisa ser centrado em Cristo, em sua exposição e na sua aplicação. Crer em Cristo é o que desmantela os sistemas de incredulidade do coração humano. É isso. Em geral, as pessoas costumam destacar negativamente que essa era secular não aceita a verdade revelada, mas deixam de mostrar que a incredulidade corre o mesmo risco que os crentes correm. Os crentes correm o risco de descrer, mas os descrentes correm o risco de crer, especialmente quando o Evangelho é anunciado. A incredulidade, ao mesmo tempo que rejeita a verdade revelada, ela está gritando hoje uma verdade encarnada. Não me vem explicar sistema, eu quero ver acontecer. Ok. Aí eu falo assim, gente, coisa boa. Que coisa boa para o Evangelho. Eles querem uma verdade encarnada. Esse pragmatismo de querer ver se o cristianismo funciona nem é uma coisa ruim. Nós deveríamos ser os primeiros interessados nisso. Em nossa pregação, nós precisamos contar como é que aquele ensino se concretiza na vida real dos crentes. E seria bom os crentes ouvirem os seus mestres darem ideias de como que eles poderiam compartilhar a fé quando os problemas de incredulidade surgirem, de confiança. E o modo como eles fazem isso, mediados pela lente de Jesus Cristo, que é a palavra encarnada por meio de quem nós enxergamos toda a realidade. Quem sabe se nós fizermos assim, esse mundo secular, vendo a nossa nova vestimenta, já que a gente está falando de desenho, eu vejo esses filmes de heróis, eu fico assim, primeiro já aprendi com o filme Os Incríveis que não é para usar capa. Capa você pode morrer, né? É sugada por um negócio, uma turbina do avião. Capa não é legal. Mas eu comecei a gostar dessa outra roupinha que você pensa, você já... Ela veste você. Eu falei assim, quem inventou essa ideia não foi a Marvel. A Bíblia fala que nós somos revestidos de Cristo. Você não percebe isso quando vê o seu colega crente? Fala assim, epa, está com a roupa, hein? Estou vendo. Maravilha. Estou vendo a sua roupa. E, no entanto, quando você vê alguma coisa não cristã, você fala assim, rapaz, você está envergonhando sua roupa. Ou, se a coisa for muito ostensiva, você fala assim, eu acho que não é essa a roupa. Porque nós recebemos esse revestimento.
E dá para ver. As coisas são claras. Assim como Pedro insiste para a gente crescer na graça, essa é uma coisa manifesta que as pessoas vão ver. Quem sabe esse mundo secular, vendo essa nova vestimenta, porque nós estávamos perdidos e fomos achados, perceba como Deus responde, por meio de você e de mim, os problemas reais de confiança com os quais nós nos deparamos nos abismos por aqui. O tempo todo que eu via aquele filme eu ficava assim, meu Deus, o moleque na beira do abismo, o peixinho, não vai filho, não vai, não chega aí perto. E eu ficava assim, coisa de crente isso aí, hein? Coisa de crente, é impossível fugir da categoria, é impossível fugir da estrutura. Eu falei assim, puxa vida, ao mesmo tempo que eles conseguem detectar, aliás, o mundo é muito bom nisso, esse mundo secular é muito bom de perceber o buraco. Não foi fundo o bastante, mas eles são bons de ver o buraco. Mas na hora de mostrar uma redenção, a gente vai tudo para o mesmo lugar. Se todos nós dermos as mãos, se nós amarmos mais. Oh, meu Deus, dá vontade de vomitar, né? Gente, não. A solução não estará em nós. Não é multiplicando o número de quebrados que a gente vai conseguir um inteiro. Nunca funcionou. Não dá certo. Não é assim. É nessa hora que eu falo assim, obrigado, Nemo. Obrigado, Schaeffer. Obrigado, Deus, pela sua escritura, que moveu esses caras, cristãos e não cristãos, a trabalharem dentro de categorias e estruturas que a gente pode identificar e falar assim, nós temos muitas oportunidades para lidar, não é? E não podemos perder de vista que rememorar o Evangelho não é ficar ali com aquela cara de tédio e falar assim, lá vai ele falar de Jesus de novo, né? Jesus salva, olha só, está falando da criação, que é da redenção, de novo. Gente, se nós não tivermos essa memória, nós esquecemos. Se você não acredita nisso, você ainda nem conseguiu duvidar o bastante de você mesmo. Crente, acredite, você é bem pior do que você imagina. E se você não acredita nisso, abre o espelho, abre a Escritura. E aí você vai ter mais chance de poder olhar para o mundo e falar assim, e ter misericórdia dele no anúncio do Evangelho. De saber que eles têm os mesmos problemas que nós temos de confiar em Deus. Mas que você está sendo assistido pelo Espírito Santo para fazer isso. Prega o Evangelho, rememora-o sempre. Obrigado, Nemo, obrigado, Schaeffer. Obrigado, Uriel. Muito bom estar com vocês. Deus nos abençoe. Olá pessoal, estamos de volta com mais uma palestra e dessa feita meu tema é a historicidade da ressurreição de Jesus Cristo. Espero que vocês estejam apreciando o congresso, que tenham sido ou estejam sendo edificados para a glória de Deus e para a alegria do seu povo. Em primeiro lugar, o que é que nós queremos dizer por historicidade da ressurreição de Jesus Cristo? Com isso nós queremos dizer que ele ressuscitou de fato no tempo e no espaço. Que a ressurreição é um fato histórico, é alguma coisa que aconteceu no nosso tempo, e isso em contraste a algumas teorias que nós vamos explicar mais adiante. Mas por que isso é importante para nós? O cristianismo se apoia em fatos históricos, dos quais a ressurreição de Jesus Cristo é o mais importante. Para nós, é essencial que fatos como a criação do mundo, o pacto e o chamado de Deus a Abraão, as promessas da chegada do Messias, a encarnação de Jesus Cristo, a sua morte na cruz e a sua ressurreição sejam fatos históricos. O cristianismo é uma religião histórica no sentido de que ela depende desses fatos para se sustentar, porque eles constituem o seu credo principal. É diferente de algumas religiões que têm apenas ensinamentos, que ensinam ética, boa moralidade, bons costumes, e cuja realidade não depende da existência ou não do seu fundador, mas somente daquilo que o seu fundador disse, escreveu ou deixou para ser transmitido.
Já o cristianismo depende de fatos históricos. Nós precisamos do fundamento histórico, senão o cristianismo cai como um castelo que não tem qualquer fundamento e que não tem qualquer base. A terceira observação que eu queria fazer dentro da minha palestra aqui é sobre quem nega a ressurreição como fato histórico. Vamos convir. Mortos não ressuscitam diariamente. Mortos não ressuscitam normalmente. A ressurreição é alguma coisa extraordinária, é um milagre, é algo fora do natural. Portanto, nós estamos falando de uma intervenção sobrenatural de Deus num dado momento da história, quando ele fez com que o corpo morto de Jesus recuperasse a vida e voltasse à existência. Trata-se de um milagre, portanto. E, em se tratando de um milagre, obviamente, ateus, agnósticos, pessoas que não acreditam em milagres, pessoas que não acreditam em Deus, não vão acreditar na ressurreição de Jesus Cristo, nem em nenhum dos outros milagres que a Bíblia diz que ele fez ou que outras pessoas fizeram, como, por exemplo, as 10 pragas do Egito. Já os judeus, na época de Cristo, não quiseram acreditar na sua ressurreição e foram os primeiros a inventar ou apresentar uma teoria alternativa para o túmulo vazio, ou seja, que os discípulos haviam roubado o corpo de Jesus e que agora estavam infestando Jerusalém com a ideia de que ele havia ressuscitado. Mas, recentemente, com muita força, dentro da própria cristandade, e isso não somente entre o catolicismo romano, onde esse método crítico se estabeleceu depois do Concílio Vaticano II, mas também entre os protestantes, apareceu a chamada alta crítica, que submete a Bíblia e os seus relatos ao critério da razão e da demonstração científica. Por esses critérios, obviamente, milagres não podem ser comprovados. A existência de Deus não pode ser comprovada através de um método crítico de demonstração ou qualquer outro processo científico, uma vez que Deus em si só, ele transcende a natureza e ele não se sujeita às leis naturais que ele próprio criou. Da mesma forma, os milagres, sendo uma intervenção extraordinária de Deus, não se sujeitam à verificação científica. Então, nós chamamos de liberais aqueles teólogos, estudiosos e críticos dentro da cristandade que procuram desacreditar os milagres bíblicos e especialmente o milagre da ressurreição. Então você vai encontrar explicações vindas dos liberais do tipo que quando a Bíblia fala, quando os discípulos de Jesus falam que ele ressuscitou, eles queriam dizer simplesmente ressuscitou na memória deles, ressuscitou na pregação deles, porque a pregação dos discípulos manteve o ideal de Cristo vivo e ativo durante séculos, né? E eles dizem que a ressurreição física de Jesus é irrelevante, porque o que influencia realmente é o conceito de você nascer de novo, você ter uma nova vida diante de Deus e assim por diante. Então, os liberais acham que Jesus ressuscita na pregação, no querigma da igreja, na memória dos seus discípulos, negando, portanto, uma ressurreição física e literal de entre os mortos. Uma outra explicação dada pelos liberais, e esse aqui é o famoso Reimarus, um alemão aí do século XIX, ou século XVIII, não estou com muita certeza agora, ele diz que os discípulos roubaram o corpo de Jesus e inventaram a ideia de que ele havia ressuscitado dos mortos porque eles não queriam voltar para trabalhar. Eles eram cobradores de impostos, eram pescadores, tinham suas atividades. Jesus os chamou para segui-lo e durante 3 anos eles comiam daquilo que era lançado na bolsa de ofertas, que inclusive era carregada por Judas. Então, durante 3 anos, eles viveram da fama de Jesus, da popularidade de Jesus. Mas agora que Jesus estava morto, eles perderam a fonte de renda. Então, para que continuassem a ter em Jesus uma fonte de lucro, eles vieram com essa ideia de que Jesus estava ressurreto, de que ele tinha sido vivificado de entre os mortos. E aí eles prolongaram a história de Jesus com essa invenção da ressurreição de Jesus. Isso é o que o Reimarus disse, não é?
Outros dizem que Jesus não tinha realmente morrido, ele sofreu muito, mas ele ficou apenas num estado de coma, ou então de desmaio, e que depois de 3 dias, ao se recuperar, ele empurrou aquela pedra enorme que foram precisos várias pessoas para mover, e aí saiu vivo da sepultura, e daí a origem da ideia da ressurreição. A gente fica pensando, né? Primeiro, o que aconteceu com os guardas que estavam ali montando a segurança daquele lugar, e segundo, como é que um homem que tinha sido crucificado levou uma espadada de lado aqui, e tantas chicotadas e bofetes e murros, como é que uma pessoa dessa, depois de ter passado por isso, depois de 3 dias, se desenrola de todos aqueles lenços e aventais, lençóis com os quais os mortos eram envolvidos, e move aquela pedra e se apresenta aos seus discípulos, não é? É mais fácil crer na ressurreição do que nisso aí. Então, alguns dizem que ele não morreu, alguns liberais. Outros dizem que os discípulos simplesmente roubaram o corpo. E então vieram com essa ideia da ressurreição. Isso tem origem em Reimaros, não é? Mas tem versões mais sofisticadas. Uma outra interessante, uma outra explicação é que as mulheres que foram no domingo de manhã ao túmulo, elas erraram o túmulo. Elas, em vez de irem para o túmulo onde Jesus estava, elas se confundiram e foram para um túmulo novo que estava aberto, onde não tinha ninguém sepultado. E aí entraram lá, viram o túmulo vazio e vieram com a história de que Jesus tinha ressuscitado. Não é sem razão que os evangelhos dizem que quando Jesus foi sepultado, as mulheres estavam olhando e observando atentamente o local, porque o plano delas era, no dia seguinte, trazerem no domingo de manhã, 2 dias depois, não é? Sexta, sábado, domingo, no terceiro dia elas trariam o que era necessário para não embalsamar, mas para preparar o corpo de Jesus. Então, os liberais, pelo método crítico, os ateus, agnósticos, inimigos do cristianismo, eles apresentam uma série de alternativas e interpretações para a palavra dos cristãos de que Jesus Cristo, ao terceiro dia, depois de morto, ele ressuscitou literalmente de entre os mortos. Ele reviveu pelo poder de Deus, a tumba foi aberta pelo poder de Deus e ele saiu glorioso e está vivo até o dia de hoje. Geralmente nós apresentamos algumas evidências de que estes são os fatos, de que isso de fato aconteceu. Essas evidências elas têm que ser tomadas de maneira correta, porque nós sabemos que mesmo que você demonstre verdades espirituais a uma pessoa que não é convertida e que não tem o Espírito Santo, ela não vai compreender, não vai se deixar persuadir. Jesus fez dezenas de milagres diante dos escribas e fariseus da sua época e eles não creram que Jesus era o Filho de Deus. Se Deus não der fé, se Deus não mudar o coração, se Deus não abrir o entendimento, esses argumentos eles têm um valor bastante relativo, mas de qualquer forma eles servem para testificar e reforçar aquilo que nós já sabemos pela palavra de Deus. As evidências da ressurreição. O que é que nós temos? Primeiro, a narrativa da ressurreição nos 4 evangelhos. Pense bem, se você e eu fôssemos contar uma mentira, fôssemos divulgar uma história que não é verdadeira, eu, você e mais 2 pessoas, nós fizéssemos um acordo de que nós iríamos contar uma história para convencer as pessoas a respeito de um determinado fato. Nós teríamos o cuidado de combinar os detalhes, não é isso? Porque senão haveria contradição. Então nós combinaríamos os detalhes. Então nós diríamos, aconteceu dessa maneira, nós passaríamos aquilo de novo, decoraríamos e estaríamos todos em acordo em contar a mesma história. Só que, quando você examina os 4 evangelhos, que são os livros escritos por pessoas que dizem que foram testemunhas da ressurreição de Jesus Cristo, ou que escreveram com base no testemunho de pessoas que viram a ressurreição de Jesus Cristo, você percebe que na narrativa da ressurreição existem muitas diferenças. Existem diferenças entre Mateus, Marcos, Lucas e João sobre o que aconteceu naquele dia de domingo de manhã, a começar por quem foi primeiro no túmulo. Quantas vezes Jesus apareceu?
De que maneira ele se manifestou? Quantas vezes ele apareceu depois? Então, os 4 evangelhos, eles não são unânimes, eles não contam a mesma história. Então, é evidente que não foi combinado. É evidente que se trata de pessoas independentes contando a mesma história, mas de uma perspectiva distinta. E aqui entra o segundo ponto. Esses evangelhos, na narrativa da ressurreição, mesmo que eles tenham diferentes partes ou diferentes detalhes, entretanto, eles dizem a mesma coisa. Eles sustentam os mesmos pontos, que no domingo de manhã Jesus ressuscitou, que havia um anjo lá dentro, que ele apareceu aos seus discípulos, que ele apareceu outra vez a 2 que estavam no caminho, finalmente apareceu aos seus 11 discípulos por mais de uma vez, e assim por diante. Então, os pontos centrais do relato da ressurreição estão nos 4 evangelhos, mas eles divergem com relação aos detalhes, o que mostra que não foi uma coisa planejada, não foi combinado. Eles estavam escrevendo a mesma história, mas de diferentes perspectivas. Então, os 4 evangelhos em si, eles já são uma evidência a favor da historicidade e da ressurreição do Senhor Jesus. Agora, em segundo lugar, nós nos deparamos com a questão do túmulo vazio. O túmulo vazio. Esse é fato. Onde está o corpo de Jesus? E as explicações abundam, né? Existem várias hipóteses. O túmulo estava vazio domingo de manhã. Os discípulos roubaram, porque essa é uma das teses prediletas, né? Que os discípulos, durante a madrugada, vieram, rolaram a pedra, tiraram o corpo de Jesus, esconderam em algum lugar e aí começaram com a história de que ele tinha ressuscitado. Mas não é tão fácil assim. Onde estavam os guardas que foram colocados para a segurança do túmulo? E, por fim, se os discípulos roubaram o corpo de Jesus e inventaram a história da ressurreição, será que eles morreriam por isso? Porque cada um deles, ou a maioria deles, morreu por afirmar isso aí. Se eu e você soubéssemos que a história que nós estamos contando e pela qual nós estamos presos e pela qual nós vamos morrer é uma mentira, você sustentaria essa mentira até o fim? Você seguiria com essa história, ainda que isso lhe custasse a vida, e morrer de uma forma cruel, queimado vivo, pendurado numa cruz, decapitado ou comido pelas feras? Foi o que aconteceu com os discípulos. Os primeiros cristãos, e aqui vem um outro argumento, os mártires cristãos, eles preferiam enfrentar os tipos de morte mais cruéis do que negar a ressurreição de Jesus Cristo. Eles estavam dispostos a ir para a fogueira e para as feras, afirmando que Jesus de Nazaré era o Filho de Deus e que tinha ressuscitado ao 3º dia e que havia aparecido para eles e que a salvação era somente nele, ele que é o Kyrios, o Senhor de todo o universo. Outros dizem que as autoridades, para evitar que os discípulos tivessem roubado ou viessem roubar o corpo de Jesus, as próprias autoridades, durante a noite, com a ajuda dos guardas, moveram a pedra e tiraram o corpo de Jesus, para evitar que os discípulos depois viessem com alguma história de que ele ressuscitou. Mas pensa comigo, se isso aconteceu, a melhor maneira de estancar o crescimento do cristianismo ali em Jerusalém, porque começou a crescer muito, a ideia de que ele ressuscitou, pegou fogo em Jerusalém. E centenas de pessoas, milhares, estavam se convertendo à fé em Jesus Cristo pela pregação dos apóstolos sobre a ressurreição, o que preocupava muitas autoridades. Qual seria a melhor maneira de parar o movimento de Jesus? Seria simplesmente apresentar o corpo de Jesus. Eles não roubaram? As autoridades não tinham retirado? Então, era só apresentar o corpo de Jesus e dizer, olha aqui, ele está morto, ele não está vivo, como essas pessoas estão dizendo. Mas por que os judeus, por que o Sinédrio, por que as autoridades romanas não apresentaram o corpo de Jesus, se eles tinham o corpo de Jesus, ou se o corpo de Jesus estava lá na sepultura? Por que eles não apresentaram como evidência da mentira que os apóstolos estavam pregando? A resposta é simples, porque eles não tinham o corpo de Jesus. Eles não tinham o corpo do Senhor Jesus. Outros dizem que ladrões vieram durante a noite e roubaram o corpo de Jesus. Mas, mais uma vez, tem o problema das sentinelas. E um detalhe curioso que os evangelhos dizem é que lá dentro
estavam os lençóis e um lenço dobrado. Esses lençóis eram lençóis caros, e o lenço mais ainda. Se fossem ladrões, por que eles levaram o corpo nu e deixaram exatamente aquilo que era de valor? Aquilo que era de valor. Então, são histórias que realmente não pegam, as explicações são complicadas e permanece a questão, não é, do túmulo vazio e onde está o corpo de Jesus. Nós temos a resposta para isso. O túmulo está vazio porque ele ressuscitou, e o seu corpo não está entre nós porque ele subiu aos céus glorioso, está sentado à direita de Deus, reinando sobre todo o universo. Mas aqui tem mais uma evidência que nós costumamos apresentar aos críticos da ressurreição, que é a transformação que aconteceu com os galileus, com os discípulos de Jesus. Aqueles discípulos, antes de Jesus ser preso, durante a prisão de Jesus e pouco antes da sua condenação, um traiu, que foi Judas, outro negou 3 vezes, que foi Pedro, e os outros 10 fugiram, com medo de perder a vida, com medo de serem presos com o mestre e mortos com o mestre. Traíram, negaram, fugiram. E nos diz os relatos dos evangelhos que eles estavam com medo, fechados num quarto, e o receio era válido. A qualquer momento, as autoridades poderiam chegar para tirar a vida dos discípulos de Jesus. Já tinham matado o mestre e agora o próximo passo era matar os discípulos e aí extinguia completamente o movimento. Mas o que aconteceu que cerca de 40 dias depois, 50 dias depois, na verdade, aqueles homens aparecem em Jerusalém, pregando a ressurreição de Cristo com um poder extraordinário e colocando a responsabilidade da morte de Jesus, o Messias, nos pés do sinédrio judeu e confrontando aqueles homens dispostos, inclusive, a morrer por dizer que é melhor obedecer a Deus do que aos homens. O que aconteceu que mudou os discípulos de homens covardes e fujões em audazes e intrépidos pregadores da ressurreição de Jesus Cristo? Alguns falam em alucinação coletiva, alguns falam de que eles se encorajaram, mas não é assim que funciona a realidade humana, a psicologia humana não funciona dessa maneira. Até porque pessoas que não estiveram ali naquele momento, onde poderia ter uma alucinação coletiva, né, psicológica, um surto psicológico assim, pessoas que não estavam ali se converteram de maneira extraordinária a Jesus de Nazaré, como Saulo de Tarso. Saulo de Tarso desprova essa tese, porque Saulo de Tarso era contra Jesus, ele queria acabar com o cristianismo, era um fariseu zeloso da lei, achava que estava fazendo um favor a Deus, não tinha nada que o predispunha a acreditar em Jesus, ao contrário. E o que aconteceu no caminho da cidade de Damasco, que mudou a vida desse perseguidor e fez com que ele se tornasse o maior pregador da ressurreição de Cristo da história, escrevendo a maior parte dos livros do Novo Testamento? Como explicar a conversão de Saulo de Tarso? Como explicar a mudança que aconteceu na vida dos discípulos que estavam dispostos a morrer agora, quando antes estavam dispostos a correr? E, finalmente, terminando a nossa argumentação aqui, através da história, milhares e milhões de pessoas têm sido perseguidas, torturadas e algumas mortas exatamente pela mesma fé. Terminando, como é que nós podemos ter certeza da ressurreição de Jesus Cristo? Eu apresentei algumas evidências, algumas questões que nos ajudam a refletir sobre o assunto, mas elas por si só não têm o poder de nos converter e de nos trazer a fé, mas são evidências que demandam um veredito, como é o título de um livro a respeito da ressurreição de Jesus Cristo. Nós temos certeza pelo relato dos evangelhos. Nós temos certeza pela palavra de Deus. Nós temos certeza pelo testemunho interno do Espírito Santo. Nós temos certeza porque o Espírito comunica ao nosso coração a presença do Cristo vivo, com quem nós temos comunhão e a quem nós adoramos e servimos todo dia. Creia no Senhor Jesus. Se no coração você crê que Deus o ressuscitou dentre os mortos e com a boca você professar que Cristo é Senhor, você será salvo dos seus pecados. Que assim seja. Um grande abraço. Efésios 2, eu quero ler com os irmãos os versículos 1
a 10. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos, por natureza, merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Santo Deus, abençoa, por favor, a exposição da Tua Palavra, para a honra e glória do Teu nome e edificação da Tua Igreja, em Cristo Jesus. Amém. A necessidade dos 5 solas, tema muito pertinente, especialmente em dias em que parece que o caminho de Roma a Genebra tem sido trilhado do fim para o começo, novamente. E a gente precisa parar e pensar sobre a necessidade dos 5 solas hoje. Mas facilmente eu e você podemos nos ludibriar e começar a pensar na necessidade dos 5 solas em termos de como a Igreja Católica ainda precisa dos 5 solas, não é? Em como a Igreja Católica ainda precisa entender os 5 solas. Ou talvez eu e você possamos ainda nos ludibriar pensando as igrejas neopentecostais, essas igrejas que estão aí prometendo prosperidade, essas igrejas com sessão de descarrego com sal grosso, arruda e todo esse pacote que nós assistimos pela televisão, eles precisam dos 5 solas. Mas a verdade, queridos, é que os 5 solas pregados na Europa no século XVI não eram um movimento de denúncia de igreja alheia. Os 5 solas eram um movimento, uma tentativa de reforma da igreja do próprio Lutero, onde ele era um sacerdote, onde ele era um professor universitário. Assim, quando 500 anos depois nós paramos para nos perguntar se ainda precisamos dos 5 solas, nós não podemos cair no engano e no comodismo de olharmos para os problemas de outras igrejas e acharmos que apenas igrejas não históricas, não confessionais, não reformadas ainda precisam dos 5 solas. O nosso desafio hoje é pensarmos nas nossas igrejas. O nosso desafio hoje é pensarmos a necessidade que nossas igrejas, nossos membros, nossos pastores, na necessidade que nós, eu e você, temos hoje dos 5 solas. E eu creio que o texto que nós acabamos de ler nos mostra diversos aspectos dos 5 solas que são extremamente necessários hoje e continuarão a ser necessários por toda a história da igreja. Então acompanhe comigo como o apóstolo Paulo desenvolve o raciocínio dele aqui em Efésios 2, versos 1 a 10. Primeiro ele começa falando sobre a nossa condição. No versículo 1 ele nos diz que nós estávamos mortos em nossas transgressões e pecados. No versículo 3, ele diz anteriormente, todos nós. Então ele deixa claro que ele não está falando apenas de um grupo específico de pessoas, mas ele está falando sobre toda a humanidade. Toda a humanidade em algum momento estava morta. A descrição do apóstolo Paulo para a humanidade sem Cristo não é uma humanidade doente, mas sim que o ser humano, à parte de Cristo, se encontra morto. John Stott, escrevendo sobre esse tema, ele diz o seguinte: não deveríamos hesitar em reafirmar que a vida sem Deus, por mais fisicamente em forma e mentalmente alerta que a pessoa possa estar, é uma vida morta, e que aqueles que a vivem estão mortos enquanto estão vivos.
Estão mortos enquanto estão vivos. Efésios 2:1 é o primeiro roteiro de filme de zumbis que existe, não é? Paulo está nos mostrando que nós todos estávamos sendo zumbis, vivos enquanto estávamos mortos. Jonas falou sobre os filósofos como sendo pessoas que falam o que todos sabem, com palavras difíceis que ninguém entende, não é? E eu queria falar sobre um filósofo meio maluco e excêntrico, o que não é comum, não é, Jonas? Não é muito comum, não é? Mas um homem chamado Jeremy Bentham, ele foi um filósofo inglês, e ele doou toda a fortuna dele para o Hospital Universitário de Londres, e ele fez apenas uma condição. A condição dele era que, ao morrer, ele devesse ser mumificado e ele deveria participar de todas as reuniões do conselho do hospital para sempre, para sempre. E então, é um filósofo, né? Então, diante da situação de receber toda a fortuna dele, o hospital aceita a condição, ele é mumificado e até os dias de hoje, Jeremy Bentham participa das reuniões do conselho. Então, as reuniões da diretoria do hospital, elas são abertas e o presidente, então, diz: Jeremy Bentham, presente, mas sem condições de voto. Irmãos, esse é o homem natural. Esse é o homem sem Cristo. Ele está presente nesta vida, mas ele não tem condições de voto. Ele está morto em suas transgressões e pecados. E Paulo continua a descrever essa vida de zumbi que todos nós em algum momento vivemos. Ele diz que nós estamos amarrados, governados por alguns poderes. Ele fala no versículo 2, a parte primeira do versículo, que nós estamos seguindo, amarrados, governados, escravizados a este mundo, a essa ordem presente. Depois ele fala que nós estamos amarrados, escravizados ao diabo, o príncipe do poder do ar, que atua naqueles que estão vivendo na desobediência, o diabo. Depois ele vai falar sobre desejos e pensamentos. Nós seguíamos os nossos desejos e pensamentos, nós fazíamos aquilo que dava na nossa telha. Existe essa expressão aqui no Nordeste? Fazer o que dá na telha, não é? A gente fazia isso. E isso tem uma consequência. A consequência de estarmos mortos, a consequência de sermos governados pelo mundo, pelo diabo, por nossos desejos e pensamentos, é que os homens são, não apenas pelas suas ações, mas como ele diz no final do versículo 3, pela sua natureza, por quem nós somos, nós nos tornamos merecedores do quê? Da ira. Agora pare por um instante, pense sobre isso, reflita nisso. Paulo está falando que toda a raça humana, homens e mulheres, o que inclui a mim e a você, ele está falando de nós. Ele está falando da minha e da sua natureza. Ele está falando das pessoas a quem eu e você ministramos, servimos e amamos todos os dias. Todos os dias. Esse é o tipo de verdade que deveria nos levar à aflição e ao desespero. Por natureza, somos merecedores da ira de Deus. Da ira de Deus. Nós precisamos entender essa má notícia. E talvez a grande necessidade da igreja evangélica brasileira dos 5 solas é porque nós não temos falado suficientemente sobre as más notícias. E isso não tem feito as pessoas conscientes o suficiente de quão elas precisam das boas notícias. Sabe por que a grande parte da população brasileira tomou vacina contra o Covid? Aqui não é uma apologia à vacina ou não. Sabe por quê? Porque a mídia ficava 24 horas por dia dizendo quão séria era e quão grave era a situação do Covid. Não é isso? Era o dia inteiro falando. Você ligava a TV, falando lá, os hospitais lotados, as pessoas morrendo. Só faltava passar cenas das pessoas de fato morrendo ali de falta de ar. Não é? E isso fez com que as pessoas fossem atrás da vacina. E, de novo, eu não estou advogando contra ou a favor da vacina, eu só estou mostrando que quando você prega as más notícias, as pessoas percebem a situação delas, verdadeira ou não, mas elas percebem e elas vão correndo buscar boas notícias, solução para o problema delas. É isso que Paulo está fazendo aqui. Eu e você precisamos parar e pensar sobre isso. Nós, por natureza, somos merecedores da ira do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Foi essa percepção
que startou a reforma com Lutero. Lutero era alguém que vivia constantemente atribulado, angustiado pela percepção que ele tinha dos seus pecados. A história relata que Lutero passava, às vezes, 6 horas num confessionário, tentando lembrar dos seus pecados para poder confessar os seus pecados, ao ponto de que o seu confessor, Johann van Staupitz, não sei se é assim que pronuncia isso, o nosso professor de alemão também, ele disse a Lutero: irmão Martinho, se tu vais confessar tanto assim, por que não fazes algo digno de se confessar? Mata teu pai e tua mãe, comete adultério, mas para de vir aqui com ninharias e falsos pecados. Lutero tinha uma percepção do pecado dele. Lutero vivia com essa aflição de que ele merecia a ira de Deus. Mas a fonte maior dessa angústia de Lutero não era tanto a situação do homem diante de Deus, mas sim era fruto do remédio que lhe havia sido apresentado para solucionar o problema do homem. Lutero certa vez diz: eu, monge irrepreensível que era, não podia ter certeza se Deus havia sido aplacado. Eu não amava a Deus, pelo contrário, eu odiava o Deus justo que castiga pecadores. Lutero vivia angustiado, aflito, porque ele não tinha como saber se Deus havia sido aplacado. Ele não tinha como saber se Deus o teria perdoado, absolvido, adotado. Acompanhe o raciocínio de Paulo. Vamos ler aqui de novo a partir do verso 4, 5 e 6. Diz assim: todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Irmãos, se os versos 1 a 3 são péssimas notícias, os versos 4 a 6 são as melhores notícias que alguém pode ouvir. Toda vez que eu me deparo com esse todavia, Deus, meu coração se enche de alegria, meu coração se prostra diante de Deus em gratidão, porque o que eu merecia era a ira de Deus, mas todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, ao invés de me dar ira, me deu vida com Cristo. Irmãos, olha que coisa linda essa narrativa do apóstolo Paulo, essa descrição do apóstolo Paulo. Deus me dá vida com Cristo, não porque eu mereço vida, mas porque Ele é rico em misericórdia. Deus nos deu vida com Cristo, Ele nos ressuscitou com Cristo, Ele nos fez assentar nos lugares celestiais com Cristo e em Cristo Jesus, enquanto ainda estávamos mortos em transgressões e pecados. Irmãos, esses versículos são o ouro, ou, para citar a tese 62 das 95 teses de Lutero, o verdadeiro tesouro da igreja é o santíssimo evangelho da glória e da graça de Deus. As verdades relatadas nesses 3 versos são esse tesouro da igreja, são esse santíssimo evangelho da graça e da glória e da graça de Deus. A verdade que Deus ressuscita pecadores mortos, não porque eles fizeram por merecer, não porque Deus olhou para nós e falou assim: caramba, eu tenho que ter o Felipe no meu time, como eu vou perder ele? Não, mas porque Deus olhou para nós com misericórdia, com compaixão, porque Ele é rico em misericórdia. Ele derramou graça, porque isso é quem Ele é um Deus de graça. Se você está em Cristo porque Deus te deu uma vida nova, Ele te ressuscitou espiritualmente, você já está assentado com Cristo à destra de Deus Pai. É como se Paulo estivesse dizendo: o processo em que Deus pegou o ser humano que estava atolado, escravizado no império das trevas, e o levou no colo até o reino do seu Filho amado. E agora, ali, dentro dos portões do reino do Filho amado, Paulo vai nos dizer por quê, como
e para que Deus fez isso. Primeiro por quê? Olha o versículo 7. Para mostrar, Deus nos salvou por sua graça, porque Deus quer exibir por toda a eternidade os troféus da graça dele. Eu tenho um amigo que foi centroavante, foi artilheiro do campeonato espanhol, e certa vez eu fui na casa dele e ele me mostrou a sala de troféus dele. Coisa linda, coisa linda. Quando você entra lá e você vê aquelas chuteiras de ouro, aquelas bolas de ouro que ele conquistou, você não olha ali e vê o valor e o mérito do troféu. Você olha ali e vê o valor e o mérito do jogador que conquistou o troféu. Queridos, todos nós estaremos na sala de troféus de Deus por toda a eternidade. E Deus então nos dirá eternamente: lembra do Filipe? Lembra quem o Filipe era? Olha o que eu fiz do Filipe. Ele merecia minha ira, mas eu o transformei em objeto da minha graça, da minha misericórdia, do meu amor, do meu perdão. É por isso que Deus nos salvou. É por isso que Deus nos ressuscitou com Cristo, para exibir a graça dele. E como foi que Deus fez isso? Como é o processo através do qual Deus dá vida e salva seres humanos que estavam mortos em seus delitos e pecados? Bom, os versos 8 e 9 deixam isso muito claro. É pela graça, por meio da fé. É um processo em que Deus nos dá vida e salva homens mortos pela sua graça, dando a nós de forma gratuita algo que custou caríssimo e que nunca seríamos capazes de comprar. Paulo, em Romanos 11:6, diz: e se é pela graça, já não é mais pelas obras. Se fosse, a graça já não seria graça. Esse conceito de salvação pela graça, ele é estranho aos nossos corações. Eu e você não gostamos dele. Eu e você gostamos de ter algo para apresentar. Aliás, essa semana, ouvindo o pastor Tiago Cavaco, português, que conhece muito do catolicismo romano, ele falou brevemente sobre por que ele entende que alguns protestantes estão se tornando católicos. E o motivo que ele levantou foi a vaidade. O catolicismo romano é uma religião aceita pelos homens. O protestantismo nunca será. Porque o protestantismo que prega a graça nos humilha, nos coloca em nosso lugar, e o nosso coração não quer isso. O nosso coração quer fazer parte de algo que é aceito. O nosso coração quer fazer parte de algo que foi construído, que nós temos algo para mostrar diante de Deus. Mas Paulo insiste e deixa claro: Deus nos salva não por causa de boas obras que tenhamos praticado, mas pela graça dele. E esse processo, ele se concretiza pela fé. Pela graça vocês são salvos por meio da fé. Quando Deus ressuscita seres humanos, Deus capacita esses seres humanos a crer em Jesus Cristo, a crer na pessoa e na obra de Jesus Cristo, a crer que Jesus Cristo encarnou, se fez carne, se tornou homem, a crer que Jesus Cristo viveu uma vida de obediência perfeita à lei, no meu e no seu lugar. Ele não apenas morreu no nosso lugar, ele viveu no nosso lugar, ele obedeceu no nosso lugar, de modo que agora o histórico escolar, por assim dizer, de Jesus Cristo passa a ser nosso. Ele viveu no nosso lugar e ele morreu no nosso lugar, pagando o nosso pecado, e ressuscitou. Ele venceu a morte, ele está vivo, e assim estaremos todos nós por toda a eternidade, aqueles que creram em Jesus. Isso é fé, é nisso que nós cremos, na pessoa e na obra de Jesus. É uma história muito conhecida, que ilustra bem essa confiança na pessoa e na obra de Jesus. No final do século XIX, início do século XX, teve um acrobata que ficou mundialmente conhecido. Esse acrobata, Jean Gravelet, ele tinha um nome artístico, ele era conhecido como Blondin. E uma vez, ele fez muitas coisas. Ele tocou violino em uma corda bamba a 50 metros de altura, ele deu salto mortal em corda bamba, usando pernas de pau na corda bamba, mas ele ficou realmente muito famoso por uma turnê que ele fez nos Estados Unidos. Quem aqui já assistiu Pica-Pau?
Ok. Não tem aquele episódio do Pica-Pau que ele desce uma cachoeira num barril? Lembra disso? Aquilo ali é Cataratas de Niágara. Eu tive a oportunidade de morar lá a 10 minutos das cataratas, e essa história ela é real. Esse acrobata, ele foi fazer uma turnê lá, e então tinha um cabo de aço passado ali em cima das cataratas, que dividem Estados Unidos de Canadá. E ele passou ali com um carrinho de mão, ele passou ali em outro momento com um pequeno fogão, fazendo um omelete, enquanto ele estava vendado, passando no cabo de aço. Mas em um determinado momento ele passou ali com um carrinho de mão, e quando ele chegou do outro lado, ele perguntou quantos acreditavam que ele poderia voltar com o carrinho de mão. Todo mundo? Ué, todo mundo acreditava. Então ele perguntou, quem senta no carrinho? Entende a diferença de acreditar e de confiar? Irmãos, quando Deus nos dá uma vida nova, Ele nos dá a capacidade de confiarmos em Jesus Cristo. A nossa vida passa a ser de Jesus, está nas mãos de Jesus. A nossa vida depende de quem Jesus disse que Ele é. A nossa vida depende do que Jesus fez na vida e na morte dEle. A nossa vida depende da ressurreição de Jesus. Se é tudo mentira, a nossa vida rui. Mas nós confiamos em Jesus, porque Deus nos fez nascer de novo e nos deu a capacidade de confiarmos em Jesus. Se fôssemos salvos por nossas boas obras, nós receberíamos a glória pela nossa salvação. Mas Deus não aceita isso. Só Ele aceita a glória pela nossa salvação. Paulo é muito claro sobre isso. O homem estava morto em suas transgressões e pecados. Sim, presentes, mas incapazes de voltar. Nenhum homem, com quaisquer boas obras, será capaz de exigir a sua salvação diante do justo juiz, aquele que conhece todas as coisas e de quem nada pode ser escondido. Queridos, esse é o Evangelho. Um Evangelho que nos salva não por obras, mas para boas obras. Foi Lutero também quem disse que Deus não precisa das nossas boas obras, mas o nosso próximo precisa. E Paulo termina esse texto no versículo 10 dizendo exatamente isso, que nós somos criação, nós somos essa obra de arte de Deus, realizada em Cristo Jesus para a prática de boas obras. Não, nós não somos salvos pelas obras, mas nós somos salvos para as boas obras. Qual a relação disso tudo com a pergunta, se hoje em nós ainda precisamos dos 5 solas? Queridos, eu creio que a relação ela é bastante clara. A reforma protestante ela foi uma redescoberta dessa justificação pela fé, desse fato de que só Deus pode receber a glória pela nossa salvação, do fato que é só pela graça, que é só pela fé, que é só por meio de Cristo, e que nós aprendemos tudo isso apenas e tão somente pela autoridade da palavra de Deus. Lutero foi à arena pública porque ele se preocupava com os seus paroquianos, com os membros da sua igreja local, que acreditavam poder comprar o paraíso se adquirissem cartas de indulgência. Lutero era um pastor que se preocupava com os membros de sua igreja, membros que estavam sendo enganados por Johann Tetzel, o vendedor de indulgências. Sabe aquele que tinha aquele famoso refrão, quando o tilintar da moeda no fundo do gasofilácio soa, uma alma do purgatório voa? Bonito, né? Não, não é bonito. É triste, mas quantos ainda dentro das nossas igrejas históricas continuam a crer em coisas semelhantes? Aqui está o meu ponto. Em 2017, eu estive numa conferência lá no Andrew Jumper, e o Dr. Michael Horton apontou uma pesquisa feita pela Pew Research Center, onde foi perguntado lá nos Estados Unidos a membros de igrejas protestantes, para alguém ser salvo, o que é necessário? A pergunta era de múltipla escolha ainda, não era nem dissertativa. O que é necessário? A, somente fé em Jesus. B, fé em Jesus e boas obras. C, não sei, só em igrejas protestantes. 46% responderam A. 52% responderam B.
e 2% responderam: não sei. Mas nossas igrejas são diferentes. Nossas igrejas, o pessoal é bem discipulado, é bem doutrinado, não é como essas igrejas lá dos Estados Unidos. Eu resolvi provar isso. E resolvi começar a perguntar para aquelas pessoas que se transferiam com carta de membresia para minha igreja essa mesma pergunta. 32% responderam que para alguém ser salvo era necessário crer na pessoa e na obra de Jesus Cristo e também praticar boas obras. De fato, um dia eu estava fazendo entrevista com um casal vindo de uma outra igreja da mesma denominação. E então eu perguntei essa pergunta para o rapaz e eu perguntei para ele se ele tinha certeza da salvação. Ele disse que sim, ele tinha certeza da salvação. Eu perguntei por quê. E ele me disse que ele era uma pessoa boa. E ele confiava tanto nisso que ele virou para a esposa e falou assim: não é verdade, amor? Veja a autoconfiança do rapaz. Não é? Não, eu saio para a rua e às vezes eu volto para casa só de bermuda e chinelo. Às vezes sem o chinelo, porque eu tiro a camiseta, dou para alguém que precisa, eu dou o chinelo. Eu sou uma pessoa boa. Não é verdade, amor? E eu e meus presbíteros, a gente se entreolhou assim, né, como quem diz, quem conta? Não é? Pedimos para ele abrir em Romanos 3 e começar a ler. E logo, não demorou muito para ele parar a leitura, olhar para a gente e falar assim: ixi, acho que eu estou errado, né? Eu falei: você está errado. Como diria o Dr. Lloyd Jones, sincero, mas errado. Queridos, nós precisamos dos 5 solas porque nós pregamos a pessoas mortas e só a palavra de Deus restaura a alma. A autoajuda, o moralismo são incapazes de transformar a vida de homens mortos. Nós precisamos dos 5 solas porque ministramos a pessoas tendenciosas naturalmente a crer na religião das obras. Mas a verdadeira salvação é somente pela graça, somente por meio da fé e somente em Jesus. Quantos membros de nossas igrejas ainda estão pagando o dízimo mensalmente, com a mesma motivação que levava os paroquianos de Lutero a comprar indulgências? Quantos membros de nossas igrejas ainda hoje estão atormentados pelo mesmo medo de Lutero, de não serem bons o suficientes para conquistarem a sua salvação? Quantos membros de nossas igrejas caminham a passos largos para o inferno, porque foi-lhes dada a falsa certeza de salvação, apenas e tão somente porque repetiram uma oração ou levantaram a mão em uma campanha? Quantas pessoas semanalmente deixam de ouvir o evangelho da graça, porque pregadores insistem em pensar que Cristo crucificado não é o suficiente? As pessoas precisam de eloquência. As pessoas precisam da sabedoria desse mundo. Como disse Lutero, o verdadeiro tesouro da igreja é o santíssimo evangelho da glória e da graça de Deus. Irmãos e irmãs, abramos diariamente esse baú precioso que é o evangelho e preguemos diariamente, semanalmente, esse baú a nós mesmos e aos que Deus colocar em nossas vidas. Na autoridade apenas das Escrituras, somente pela graça, por meio da fé somente em Jesus, apenas e tão somente para a glória de Deus. Obrigado. Vou convidá-los a abrir suas Bíblias em Daniel capítulo 1, versículo 1 a 8. Diz assim a palavra de Deus: no ano 3º do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. O Senhor entregou nas mãos dele Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. Nabucodonosor levou esses utensílios para a terra de Sinar, para o templo do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Depois o rei ordenou a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxessem alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, sábios, instruídos, versados no conhecimento, e que fossem competentes para servirem no palácio real, e que Aspenaz lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. O rei determinou que eles recebessem uma alimentação diária, tirada das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia. Os jovens deveriam ser educados ao longo de 3 anos e, ao final desse período, passariam a servir o rei. Entre eles se achavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que eram da tribo de Judá. O chefe dos eunucos lhes deu outros nomes,
a saber, a Daniel de Beltesazar, a Ananias o de Sadraque, a Misael de Mesaque e Azarias o de Abednego. Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Por isso pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Esse texto ele é interessante por várias razões. Ele é um texto que oferece para a gente não só o sistema da Babilônia, em termos de relação com os povos conquistados, com relação à maneira como eles lidam com os deuses e a religiosidade dos povos conquistados, mas o quanto ele fala aos nossos dias de hoje numa espécie de possível caracterização do nosso tempo como um tempo muito semelhante ao do sistema babilônico. Eu começo, em primeiro lugar, chamando a atenção para o contexto. Eu acho que ninguém melhor do que Calvino descreveu o contexto dessa passagem de forma muito precisa. Não foi Nabucodonosor que conquistou o povo de Judá. Não foi Nabucodonosor, com o seu império, que conseguiu o que conseguiu. O livro de Daniel começa dizendo que o Senhor entregou nas mãos dele. Ou seja, Deus entregou o rei de Judá e entregou junto com os utensílios do templo nas mãos de Nabucodonosor. Em outras palavras, o que nós vemos acontecer com o povo de Deus não é fruto da agência, da inteligência, do estratagema de Nabucodonosor, mas é um propósito divino. Há um propósito divino no cativeiro babilônico. E esse propósito é um propósito que corresponde, inclusive, com o tratamento do seu povo. Esse cativeiro babilônico pode ser descrito a partir desse texto de diversas formas. Há vários elementos que a gente poderia trazer à luz aqui e explicitar. Mas eu gostaria de chamar a atenção para 3 elementos importantes, porque julgo eles serem importantes para refletir sobre a pergunta: hoje, Deus é uma opção entre todas as opções no mercado religioso de cosmovisão e de ideologias e princípios de direção, não é? De diretriz para a vida? Eu queria chamar a atenção para 3 pontos que considero serem os 3 pontos mais desafiadores da cultura plural que a gente vive hoje. Em primeiro lugar, o próprio pluralismo como uma cosmovisão, não como um dado da realidade. Em segundo lugar, o negacionismo da realidade. E, em terceiro lugar, o desenraizamento. Eu vou explicar os 3 como uma estratégia básica de Nabucodonosor e que ela facilmente é percebida nos dias de hoje, na maneira como a relação entre o universo plural que a gente vive e o discurso singular do cristianismo é desafiado. Observe que Nabucodonosor não conquista, portanto, de acordo com a narrativa de Daniel, o povo de Deus, mas o povo de Deus é entregue nas mãos de Nabucodonosor. O que Nabucodonosor faz? Ele retira o povo do seu habitat natural, retira ele do seu lugar natural, retira ele do seu contexto natural e coloca ele num outro contexto, numa outra realidade. Quando a gente lê, se me falha a memória, Salmo 137, lá diz, né, às margens do rio da Babilônia nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando de Sião, e nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, porque aqueles que nos levaram cativos pediam que entoássemos o cântico do Senhor, mas como haveríamos de entoar o cântico do Senhor em terra estranha? Ou seja, eles estão numa terra estranha, num lugar inóspito, num lugar estranho, o lugar não é adequado, não é pelo menos o lugar que eles estavam eles tinham sido formados, eles são, portanto, tirados de uma realidade e colocados numa realidade completamente diferente daquela que eles viviam. Essa estratégia é muito interessante porque ela começa, em primeiro lugar, trabalhando com as elites. É a elite do povo de Deus, é a elite daqueles que representam a juventude no sentido mais promissor, aqueles que, de alguma forma, já eram
e já possuíam inteligência, já possuíam a sua nobreza, mas que agora expandiriam a sua inteligência, conhecendo a cultura dos caldeus e, ao mesmo tempo, vivendo de forma nobre, com a nobreza babilônica. Então, o que é curioso nesse primeiro movimento de Nabucodonosor? Colocar todos aqueles jovens que representavam a elite do povo de Deus num contexto em que eles veriam, em primeiro lugar, o símbolo religioso da unidade religiosa do povo de Deus ao lado de todos os outros ídolos e de todas as outras possibilidades de adoração e de culto, de reverência que acontecia no contexto babilônico. Ou seja, qual é o primeiro movimento? Ao tirá-los de sua terra, eles agora são obrigados a, nesse mundo, em primeiro lugar, lidar com o pluralismo. Deixa eu explicar de maneira rápida e precisa o pluralismo, porque eu acho que a gente ainda patina um pouco nessa discussão e às vezes quando a gente não discute bem os termos, às vezes não fica muito claro, a gente já pressupõe que pluralismo é uma questão inquestionável, e eu não acho que o pluralismo seja uma questão que a gente deva aceitar sem questionamento, de forma crítica. O pluralismo ele deve, em primeiro lugar, ser visto como uma cosmovisão, como o próprio sufixo presume. Ele é uma visão de mundo. É diferente quando eu falo da pluralidade. A pluralidade não. A pluralidade é uma ordem criacional, é da ordem da criação de Deus, eu não posso negar. É como 2 mais 2 igual a 4, a menor distância entre dois pontos do plano é uma reta, o todo é maior do que as suas partes. É uma ordem. Não tem como a gente negar, sob pena de ser irracional. A pluralidade é inegável. Não discutimos pluralidade, não questionamos pluralidade. Quem questiona a pluralidade, quem nega a pluralidade, nega um dado criacional, não está agindo de forma racional e, portanto, não reflete a doutrina das Escrituras. Por outro lado, o pluralismo deve ser colocado como uma visão de mundo. E como uma visão de mundo, o pluralismo não pode ser visto de maneira unívoca. O que eu quero dizer com isso? Que sequer a gente poderia falar em pluralismos. A ideia de que existem várias possibilidades de conceber o pluralismo, mas, em tese, a base fundamental do pluralismo é o princípio do relativismo. Todas as perspectivas são válidas. É por isso que o pluralismo ele se torna um grande desafio para a gente, mas ao mesmo tempo insustentável. Eu não sei se vocês acompanharam recentemente o drama do Monark, quando levantou aquela questão da possibilidade de defesa da visão de mundo nazista. E aí houve uma reação muito negativa, muito forte, não é? Muito contrária. No universo pluralista, afirmado até as últimas categorias, não se poderia condenar monarca. Porque se todas as visões de mundo são válidas, por que não seria válida a visão de mundo nazista? Então, ela só é colocada como uma questão quando a própria comunidade que se diz pluralista não é tão pluralista assim. Ou seja, o pluralismo não é levado até as últimas consequências entre os próprios pluralistas. Os próprios pluralistas não conseguem, não suportam a sua própria visão de mundo, mas impõem essa visão de mundo sob pena de irracionalismo, provocando a todas as manifestações de pensamento a obrigatoriedade de serem colocadas lado a lado. Esse movimento é muito claro em Nabucodonosor ao colocar os utensílios do templo que simbolizam o Deus único, o Deus verdadeiro, o Deus que está acima de todos e que não nega a pluralidade, mas jamais seria uma teologia amparada por um pluralismo dessa natureza, é forçado a colocar, a ser visto ao lado de outros tantos deuses. Então imagine que esses jovens, essa elite, agora está num outro universo, e nesse universo pluralista, tá certo? A sua visão de mundo é colocada ao lado de todas as outras visões de mundo como se ela fosse igual a todas as outras. Então isso é provocar nessa elite a ideia de que, olha, o pluralismo ele não parece ser algo que compromete a visão de mundo bíblica. Segunda estratégia de Nabucodonosor é o próprio negacionismo. Você vai ver que essa elite é tirada de um contexto de guerra, um contexto
de opressão, um contexto de perdas, mas é colocado dentro de um palácio para comer do bom e do melhor. Quem é que vai achar que está perdendo alguma coisa convivendo com o bom e do melhor? Não está faltando nada, o MEC me aceitou, eu já tenho o carimbo do MEC, eu já estou aprovado, o que eu estou falando está sendo aplaudido por todo mundo, a comunidade científica me aceita, eu estou vivendo bem nessa comunidade, eu não provoco ninguém, eles também não me provocam, eu estou num ambiente muito pacífico, eu estou aqui. Não parece que isso aqui é tão ruim assim, não. Receber bolsa da CAPES, da CNPq, da FAPESP, e depois ainda poder viajar para fora do país, ainda com uma bolsa para 2 anos, ficar estudando fora. Não, isso não parece tão ruim assim, não. Acho que essa crise do secularismo é uma invenção conspiratória de evangélico que não quer estudar. Não é possível. E aí a gente olha para a nossa Babilônia hoje, ela é chique demais, ela é poderosa, ela tem tudo do bom e do melhor, e aí a gente não consegue perceber que a gente está no cativeiro, que a gente é peregrino, que a gente é estrangeiro. A gente perdeu a noção de que a gente é sempre estranho. Então a gente começa a se sentir não como mais estrangeiro na Babilônia, a gente se sente um babilônico, porque a gente já está falando a língua dos babilônicos, a gente já está convivendo de uma tal maneira que a indistinção não aparece. O testemunho fiel é colocado para debaixo do tapete. E o que a gente sempre tem que ter em mente é que a gente tem que estudar, tem que ter consciência, tem que se envolver com a cultura, tem que atuar na esfera pública, mas não a qualquer preço, não a preço de perder o testemunho fiel. Então a gente tem que enfrentar a cultura, tem que se envolver com a cultura, mas a gente não pode cair na cilada que é se envolvendo com a cultura, ser apaixonado por ela, de uma tal maneira que não consegue mais enxergar os seus problemas, os seus erros, inclusive a sua hostilidade com a nossa visão de mundo quando pregada na sua pureza. Então, o negacionismo é essa maneira de conduzir aqueles que estão, de alguma forma, num contexto de privilégios, se perguntar, eu acho que isso aqui não é tão ruim assim, a realidade não é tão caótica e tão negativa como eu pensava que era. A terceira e última, e com ela eu encerro, é o desenraizamento. Olha como ele consegue. Quais são os 3 nomes dos amigos de Daniel? Vamos lá, 1, 2, 3 e... Está vendo como você só lembra o nome pagão? Ele conseguiu. Ele exatamente conseguiu. O nome pagão é o nome que a gente lembra dos caras. A gente não lembra o nome bíblico deles, o nome que foi dado para eles. Esse desenraizamento começa pela história do nome. Não é? Quando você diz assim, olha que coisa curiosa, porque para a nossa cultura isso não é tão forte, mas para eles o nome não é só um nome. Para a gente é só uma forma de identificar a gente no RG, para a gente não ser distinto. A gente tem uma distinção. Mas para o povo de Deus, o nome é a mesma coisa que a história. Então, como se eu estivesse dizendo assim, eu sou eu e o meu nome, esse meu nome é a minha história de vida, a minha história com Deus. E a história de cada um dos nomes é a história deles com Deus. É a história deles com o que Deus realizou. Então, não tem como eles olharem, dizerem o nome deles e eles não lembrarem da história deles com Deus. O desenraizamento é o esquecimento de onde a gente veio. Tem muita gente querendo se envolver com a cultura, mas sob o preço de esquecer da sua casa, esquecer do seu povo, esquecer de ser estrangeiro, porque é fogo. Eu não sei se você já teve essa oportunidade, mas quando a gente vai estudar fora, você pode estudar uma língua para valer, pode, você vai se envolver. E sabe qual é a maior tentação no primeiro momento? Você vai lá ficar os 6 primeiros meses. Você quer falar de um jeito que ninguém te reconheça. Não tem como. Está entendendo? O sujeito vai chegar lá na Alemanha e vai dizer, Vigetesinen. Aí você vai falar assim, não, esse é do Nordeste. Vigetesinen, esse é do Rio. Na hora, não tem jeito, passa, o sotaque passa. Você vai tentar falar de um jeito que não... mas esse seu sotaque, de onde é, você não é daqui. Porque é o medo de você não se sentir acolhido, ser estrangeiro, você vai ser sempre o outro, e não tem jeito, quando você está lá fora, você é o outro.
Você vai fazer de tudo para querer ser e se identificar com a cultura que você quer se envolver. E aí você pode desenvolver um certo desenraizamento da sua própria cultura e amar a outra cultura de uma tal maneira que esse amor pela cultura se torna a necessidade de ser amado por ela. E eu acho que a gente vive a crise do desenraizamento, que é o desejo de ser aceito pela cultura dominante, pela cultura secularizada e pluralista dos nossos dias. Então, a gente tem vergonha de falar o que a gente pensa, ou então, se a gente tiver que falar, a gente vai ter que dizer com muito cuidado. A gente não consegue ter aquela capacidade de, ao mesmo tempo, ser sensível, falar de um jeito que não seja o sujeito que vai operar com serrote enferrujado, sabe? Porque hoje eu acho que a gente tem, hoje a maior parte do nosso sofrimento na esfera pública, a gente acredita que eu não estou dizendo para você, é linguagem. A gente é ruim de linguagem, pelo amor de Deus. A gente vai para a esfera pública, a gente usa serrote enferrujado, a gente usa as piores palavras, a gente não consegue pensar as melhores palavras, a gente não consegue falar, a gente tem um problema de educação. Mas não é uma questão de ser, não é de ser aceito, não. A gente tem que falar o que a gente pensa, mas não precisa ser estúpido, não precisa ser ignorante. Quem foi que disse? Essa retórica da ignorância como a retórica da confiabilidade, ou da pureza, ou da defesa do Evangelho, ela é só retórica. É possível você usar uma retórica extremamente truculenta e ser realmente um animal, uma besta fera, que deveria ficar dentro de uma jaula mesmo. Mas não é disso que a gente está falando. O que a gente está falando é de saber fazer a oposição ao mundo que a gente está vivendo, sabendo as nossas raízes, sem ter vergonha de onde a gente veio. Eu sei que hoje está difícil ser evangélico. Você está na faculdade, alguém pensa, o que você é? Eu sou evangélico. Aí você já sabe que a pessoa vai criar aquela imagem de você, né? Vai te colocar dentro daquela caixinha. Qual é o problema? Está com nojinho? Não quer ser identificado com o evangélico? Por quê? Você está preocupado com a sua reputação? É isso mesmo? Jesus, o teu Senhor, foi espancado, colocaram coroas de espinho, ridicularizaram, chamaram, és mesmo o rei dos judeus, e você está aí com nojinho porque as pessoas estão te confundindo com o evangélico, aí você vai querer mudar de não sou protestante, sou reformado, só para não se parecer com o evangelho, para você não ficar sujinho na esfera pública. Não, meus irmãos, não é esse o caminho. O melhor caminho não é nos separar, mostrar que a gente é superior. Isso é uma maneira de a gente olhar sem humildade nenhuma. É como se nós nos considerássemos uma casta superior, como se a igreja fosse sempre assim, de duas classes. A classe de cima do Titanic, não é? Toda arrumadinha, reformadinha, cheirosinha, limpinha, e a classe de baixo, que é a classe dos vagabundos, não é? Dos golhardos, para usar os termos da teologia medieval, os teólogos arruaceiros, os picafumos, aqueles que não estudam porque não querem saber de teologia, só querem azarar com a teologia. O que eu estou dizendo para vocês hoje, e que é uma preocupação verdadeira, diz respeito ao nosso testemunho na arena pública. A vergonha de ser evangélico não pode nos fazer se sentir melhores. Alguma coisa a gente tem que aprender daquele cheiro de morte, aquele perfume desagradável que acompanha o testemunho de todo crente fiel na esfera pública. Eu não estou dizendo para a gente abandonar a esfera pública e nem estou dizendo para a gente ser o estraga-prazer. Eu estou dizendo o que Paulo um dia disse a Timóteo, com isso eu encerro, em 2 Timóteo, capítulo 4, ele diz, conjuro-te diante de Deus, diante de Jesus Cristo, que há de julgar vivos e mortos. Prega a palavra, quer seja oportuno, quer não, exorta com toda longanimidade e doutrina. Veja o que ele diz, prega a palavra, esteja a postos, como um soldado que está a postos, esperando o comando, está certo? Prega a palavra, e aí ele diz, há kairos e kairos, no bom tempo, no tempo em que todo mundo quer ser evangélico, na hora em que todo mundo diz assim, nossa, que legal é ser evangélico,
mas também pregar no akairos, quando tudo parece convergir contrário ao Evangelho. Ou seja, esse texto que é usado para o pregador chato, sabe? O pregador chato adora usar esse texto. A Bíblia diz que é para pregar. Então, se eu prego o Evangelho em casamento, prego o Evangelho em aniversário de criança, eu prego o Evangelho em qualquer lugar. O cara não consegue perceber que o texto não está dizendo que é para ele ser chato e ser inconveniente, insensível para os contextos. Não, o texto está dizendo que ele tem que aprender a pregar quando as pessoas não querem ouvir o Evangelho. Aprender a pregar quando pregar o Evangelho significa não ter reputação, não ter reconhecimento, não ter aplauso. A gente quer pregar e quer ser aplaudido, quer ser reconhecido, quer ser bem visto, mas a gente tem que aprender também a sentir na carne a oposição do Evangelho, sem que as pessoas se oponham por causa de nossas idiosincrasias, que as pessoas se oponham por causa das ideias, por causa do que a gente está pregando, ensinando, desafiando a cultura, mas não por causa da nossa bizarrice, por causa do nosso jeito esquisito, que não tem nada a ver com a Bíblia, que não tem nada a ver com ser fiel e de ser testemunha fiel das Escrituras. Só assim a gente vai conseguir desarmar a arapuca que o sistema babilônico armou para a gente, a arapuca do pluralismo, a arapuca do negacionismo e a arapuca do desenraizamento. Que Deus abençoe a todos. Obrigado. Os dias de congresso, eles podem ser ilusórios, porque nós estamos aqui, os que ainda estão aqui, quem está acompanhando pela internet, nós ouvimos boas preleções, nós ouvimos pessoas que nós gostamos de ouvir, tiramos fotos, encontramos com eles, fazemos perguntas, pedimos para eles assinarem os nossos livros, ficamos em estruturas preparadas para isso, um congresso desse preparado com muito tempo, materiais à disposição, livraria, descontos, mas chega uma hora que a gente tem que voltar para casa. A gente tem que voltar para nossas igrejas que exigem de nós o nosso compromisso, e nem todo mundo tem o seu pastor local que é o seu teólogo favorito. Nem todo mundo tem uma grande estrutura eclesiástica, nem todo mundo tem uma editora com grandes descontos na sua cidade, nem todo mundo tem essas mesmas estruturas à sua mão. E a pergunta que me coube é: isso é necessário? Realmente nós precisamos de tudo isso à nossa mão para termos esse compromisso na nossa igreja local? Será que nós não nos iludimos facilmente? Eu queria problematizar algumas coisas a partir de uma série de tweets. Então, se você quiser abrir seu tweet aí, brincadeira, né? Abriu a Bíblia várias vezes, bobagem, não faz isso. Mas uma série de tweets que o Tim Keller postou no dia 6 de abril, então é recente, depois se você quiser procurar, de 2022, agora, que passaram desapercebidos, dada a importância de um anúncio público que alguém como o Tim Keller fez. São 7 razões que ele publicamente postou na sua conta sobre as mudanças que não são recentes da Redeemer, de deixar de ser uma mega church, termos que ele mesmo usa, para realmente dividir-se em, hoje ela se reúne multi-site, né, em vários campos, para deixar de ser 3 igrejas e passar a ser 5 igrejas. Isso é um processo longo, que há muito tempo eles já estão se organizando para fazer, mas eles decididamente vão fazer. E o Tim Keller dá 7 razões para isso. Isso é muito interessante porque ele dá as razões das dimensões envolvidas ali. Que quando essas dimensões são desprezadas na vida da igreja local, que você vai retornar, ou quando elas são absolutizadas, quando elas se tornam assim, absolutas na nossa vida, geram empobrecimentos na nossa experiência local de igreja.
Essa publicação do Tim Keller, ela, na minha opinião, ela foi uma quebra de paradigma no que ele estava fazendo, no que ele estava publicando. Está aqui o editor-chefe, então ele me corrige se eu estiver errado. E que me passou desapercebido, assim, não deu tempo de ser discutido ainda, e assim, a conta pessoal dele, o pessoal discutiu lá, tal, assim, não é um texto oficial. Mas eu gostaria de explorar com vocês aqui, porque ele mesmo demorou alguns anos para falar sobre isso. Ele tem algumas razões aqui. A primeira razão é quanto ao tamanho da igreja. Veja, eu vou ler o tweet para você. O primeiro está em 2 tweets. Ele fala o seguinte: um tópico sobre por que vamos multiplicar a Redeemer em 3, agora em 5 congregações, ao invés de dar à mega igreja um único sucessor. Primeiro, porque megas igrejas têm alguns déficits de design. Ele usa esses termos. Em geral, são lugares pobres de formação e cuidado pastoral, devido ao seu tamanho. Em nosso momento cultural atual, isso é um problema mortal, porque os cristãos estão sendo mais formados pelas mídias sociais do que pela comunidade cristã local. Precisamos de comunidades densas, e tamanho de nossas igrejas contribui para isso. A primeira razão diz respeito a tamanho. Veja, o que vem acontecendo na Redeemer há mais de 20 anos é o que um amigo meu discutindo sobre isso, a gente fez isso num grupo pequeno, que é o Guilherme de Carvalho, ele ilustrou que é dividir o bolo em cupcakes. Pega o bolo, divide em cupcakes. Pegou em 5, dividiu. Por quê? Porque o Keller ele assume que existe um déficit de design, ou seja, tem um déficit de formação cristã, de discipulado, de ministério, de cuidar da formação das pessoas, de fazer as perguntas das pessoas que chegam, de discipulá-las, de ver como que elas têm uma compreensão sobre o que é necessário para você ser salvo e você trabalhar isso na vida dela, até cuidado pastoral, visita, aconselhamento. Tamanho atrapalha, porque é cada vez mais pobre isso. E ele chama isso de um problema mortal. Isso não é algo simples. Quando as pessoas estão sendo formadas por mídia social, quando as pessoas estão procurando isso em caixinhas de perguntas, quando as pessoas estão procurando isso no Instagram, no YouTube, na rede social. Isso diz respeito a nós. E daí ele termina dizendo que nós precisamos de comunidades densas, de comunidades com robustez. E o tamanho das nossas igrejas contribui. Ele não diz que é fundamental, que não é possível igrejas grandes terem isso, mas ele diz que contribui. Não se trata de defender igrejas minúsculas. O reverendo Augusto Nicodemos escreveu um texto há muito tempo, em 2007, que depois está presente num livro dele, que a editora Mundo Cristão publicou, que chama 10 motivos por quais pastores conservadores costumam ter igrejas minúsculas. Ainda bem que foi o reverendo Augusto que escreveu sobre isso. E ele diz o seguinte: quando eu digo igrejas minúsculas, eu estou citando o reverendo Augusto, refiro-me não somente ao tamanho, mas à visão, ao envolvimento na evangelização e missões e a diferença que fazem. Não é tamanho somente. Tenho em mente as igrejas que se arrastam na rotina de seus trabalhos, ensaios, cultos há dezenas de anos, sempre do mesmo tamanho, diminuto, sem que gente nova chegue para fazer diferente. Fim de citação, e com certeza o Keller não pensa nisso quando ele diz que precisamos de comunidades densas. Então pense nisso quando vocês voltarem. Isso é um bom objetivo, depois de tudo que vocês ouvirem aqui, para contribuírem com a densidade da igreja de vocês. Mas ele não fala só isso, ele fala também do sucessor. Uma das razões da divisão, a gente pode fazer assim, ou da fragmentação, é o sucessor. Ele fala o seguinte: como as mega igrejas elas crescem sobre um fundador, elas geralmente não são sustentadas para serem dadas a um sucessor. Essa pessoa é sempre excessivamente e às vezes duramente comparada em todos os sentidos ao fundador, e é um perde-perde para eles e para o movimento. Então aqui ele levanta um grande problema das igrejas, tanto dos Estados Unidos quanto do Brasil, que trata-se do que a gente chama de um personalismo das lideranças, que
não está só no topo da liderança, não é só o pastor, isso pode estar em todos os níveis de liderança de um departamento, de um ministério, de qualquer coisa que a liderança ou que você lidere nos níveis de uma igreja, que é uma liderança centrada em alguém, que pensa que não existe ninguém tão bom quanto ele, que não possa ser substituído, que ninguém possa ser o seu sucessor ou a sua sucessora naquilo que ele faz, que ninguém pode substituí-lo, ele não prepara ninguém para fazer o que ele faz, ou ele não se coloca para auxiliar ninguém que faz algo na igreja há muito tempo e que ele continua fazendo aquilo durante anos até ele não dar conta mais de fazer, ou quem sabe 2 ou 3 ou 4 pessoas consigam fazer o que ele faz durante anos. E isso gera esse ambiente que ele falou de comparação, que é um ambiente que todo mundo perde, é um ambiente que o sucessor perde, é um ambiente que a igreja perde. As pessoas saem machucadas, saem de lá e vão machucar outras pessoas depois, porque às vezes não são curadas o suficiente e vão machucar outras. Quando você voltar para a sua igreja, pense nisso, nas suas responsabilidades, de pensar em como você vai, às vezes, colocar uma pessoa para te suceder já agora. Nossa, mas eu acabei de assumir um negócio. Já pensa em quem vai te suceder. Às vezes, num acidente, numa possibilidade de você não estar lá, de Deus te colocar em outro lugar, ou quem você irá suceder. Coloque-se para ajudar alguém. Isso leva a um problema imediato, que é o plantador. Ele fala, a terceira razão, o quarto tweet, porque as mega igrejas tendem a crescer rapidamente sobre um fundador. Elas geralmente dependem muito dos dons e da personalidade desse fundador. Então, quanto mais cedo essa dependência viciante for quebrada, melhor. Veja, aqui o problema do personalismo, evidentemente, é retomado. Aqui fala sobre, evidentemente, da personalidade dele. É importante trabalhar os termos, como o Jonas colocou, personalismo e personalidade. São coisas diferentes, nem toda personalidade precisa transformar-se numa dependência viciante, como ele falou, para dar lugar numa liderança personalista, mas é claro que numa igreja em que não se trabalha isso, pode-se dar rapidamente lugar a esse tipo de liderança centralizada. E isso não é o único modelo de plantação, mas o que a gente muitas vezes vê é uma igreja que foi plantada de maneira muito narcisista, onde o plantador desenha a igreja nos moldes em que ele queria, a igreja dos sonhos dele, é a igreja que ele acredita ser correta para a geração e para a leitura do momento em que ele viu, como ele acha que é correto, com um grupo base que ele escolhe e tudo vai bem. E veja, é assim que o Keller descreve aqui, tende a crescer rapidamente, então não deu nenhum problema, foi tudo indo muito bem, e de repente essa igreja depende da visão dele, da maneira como ele viu todas as coisas acontecerem. Isso pode gerar uma dependência viciante que ele vê precisa ser quebrada. Quanto mais rápido, melhor, ele diz. Quando o problema que existe é que uma dependência viciante é que quando isso gera um problema, por exemplo, na família desse líder, com ele, com os outros líderes, uma doença, uma decepção, um pecado, um problema familiar, a igreja está vinculada de tal forma, ou ao conselho, quando o conselho inteiro é um amigo dele, está tudo de maneira vinculada tão visceral, patologicamente ao plantador. Pense nas outras duas dimensões, a do tamanho e a da comunidade. Ela não é densa o suficiente para se sustentar na ausência desse líder. Eu me lembro sempre da história do Abraham Kuyper, quando ele sai da Universidade de Leiden, chega na igreja, ele não é crente ainda, ele não é nascido de novo. A igreja é densa o suficiente para receber um pastor que não é nascido de novo, e ao invés de ela devolver, falar assim, mandem um pastor crente, fazendo um favor, porque esse aqui veio com um defeito. Ela é tão densa que ela ora por ele, dá boa literatura e espera ele ser alcançado por Cristo. E é o que acontece. É uma comunidade densa. Na sua simplicidade, é uma comunidade rural, do interior da Holanda, do século XIX. O que esperar de uma comunidade dessa? Ela tinha um evangelho. Ela era densa.
Só que quando a gente não tem essas outras dimensões que eu mencionei, comunidade densa, um sucessor, aí a gente tem a dependência patológica, quanto mais rápida ser quebrada, melhor. Quarta razão que ele menciona é a transição. Porque muitas vezes o fundador passa a ver a igreja como sua posse pessoal e a extensão de sua personalidade e autoimagem, e uma extensão da sua personalidade e autoimagem. Muitas vezes eles nunca querem sair, nem sabem como sair. Não sabem fazer a transição. E é bom sair mais cedo ou mais tarde, com uma disciplina espiritual. Transição. Aqui existe uma espécie de dimensão confusa das esferas, tratando a igreja como uma espécie de dimensão econômica. Muitas vezes a gente acha que confusão da dimensão da economia dentro da igreja é só teologia da prosperidade. Nem sempre. Quando a gente trata a igreja como nossa, como posse, é uma confusão de ordem econômica. É uma decorrência, inclusive, do modelo narcisista, porque foi uma iniciativa privada. Eu comecei, é o meu negócio, é minha. Foi um CPF que iniciou aquilo, é uma espécie de negócio de família, está ligado à minha autoimagem, e se a igreja vai bem é porque foi iniciativa própria. Está ligado a mim. E se ela vai bem, eu não quero sair dela nunca. Não sei nem como sair, porque é o que eu fiz a vida toda. Eu não sei fazer outra coisa. Eu acordo, durmo, penso nela o dia inteiro, é só o que eu sei fazer. Agora também, contrário senso verdadeiro, porque se vai mal, e ela funda, a minha autoimagem também vai para o buraco. Só consigo sair quando ela vira, entre aspas, um problema. Aí um outro grupo entra em ação, uma aliança de igrejas, um presbitério, um concílio superior entra em cena. E aí esse indivíduo, essa dependência patológica entra em cena. Só que não é sobre ele. Quando nós voltarmos para as nossas igrejas, nós temos que lembrar que não é sobre nós. A igreja não é sobre nós, eu e você. Ela não é um projeto pessoal, narcisístico. A igreja não diz respeito a um negócio familiar, essa cultura da startup, do empreendedorismo, de um negócio que eu iniciei, meu projeto para a minha geração. Transição, sustentabilidade dos processos diz respeito a uma comunidade, a história da redenção do povo de Deus, a minha pequena e fragmentada história que eu fui inserido pela graça de Deus, do povo que Ele tem formado ao longo da história. Não é sobre mim. Uma quinta razão, são só 7. A diversidade, ele menciona a diversidade. Isso é muito importante no contexto de Nova York, diz um pouco a respeito daquilo que é sobre a pluralidade que o Jonas falou. Por conseguinte, eu consegui entregar a Redeemer um grupo mais diversificado de líderes, em vez de um americano branco. A Redeemer agora será liderada por pastores e irmãos chineses, coreanos, britânicos, nagamaneses, libaneses. Todos, embora solidamente unidos na teologia reformada, trazem suas distintas e enriquecendo a perspectivas culturais e experiências e sabedoria. O contexto de Nova York ele é muito mais sensível às questões de multiculturalidade, de migração, e com isso trazem também questões muito mais inflamadas para as questões étnicas, políticas, tudo aquilo que nós mencionamos. E em cada clamor que as ruas levantam, nós precisamos também enxergar perguntas que precisam de respostas. O reverendo Ronaldo levantou essas perguntas aqui no primeiro dia. E como que elas podem ser respondidas sem precisarmos abrir concessões? Eu me lembro de uma forma que o Albert Wolters, no seu livro Criação Restaurada, quando ele introduziu dois conceitos importantes de estrutura e direção, e quando depois outros colegas dele, Paul Marshall, Sander Griffin e o Richard Moule, colocaram um terceiro conceito, estrutura, contexto e direção, para ampliar e enriquecer essa conversa de como nós podemos trabalhar
exatamente isso aqui que o Tim Keller está falando sobre experiência cultural, contextual, aquilo que é estrutural, inegável, e aquilo que é direcional à realidade, as direções que isso pode assumir, direções que glorificam a Deus, direções que são contrárias a Deus. E como que é possível explorarmos isso, falarmos de estrutura, ordem criacional, aquilo que é normativo, aquilo que é próprio à realidade e que simplesmente nós não podemos negociar, aquilo que é contextual e que faz diferença a experiência de ser homem, mulher, em Goiás, em Pernambuco, em São Paulo, no leste europeu, faz total diferença, e que o contato dessas culturas ajuda, inclusive, a gente ver as nossas idolatrias, ajuda a gente enxergar aquilo que a gente não conseguiria se a gente estivesse imerso só na nossa cultura, sem o pecado, mas o contato das culturas, contextual, mas as direções onde o pecado afetou, produção cultural, filosofia cristã. Nós podemos falar sobre escritura e como nós podemos aprender a fazer isso com perspectivas, como Keller menciona aqui no final, culturais, experiência e com sabedoria, sem abrir mão da teologia reformada, trazendo e enriquecendo a nossa liderança. Quando nós saímos de um congresso assim e voltamos, a gente não chega lá com uma bagagem para criticar. Ah, não, está tudo errado. Eu vi lá e está tudo errado, viu? O que vocês estão fazendo aí? Não. Enriquecimento. Sexto, compromisso. Ele fala, porque as congregações menores devem fazer um uso de uma porcentagem maior de dons e talentos dos leigos, a menos dependência da equipe e um número menor de espectadores, que apenas comparecem para observar e não participar. De fato, a gente vive numa espécie do que o Guy Debord chamou de uma sociedade do espetáculo, onde acumulam-se imagens e tudo tem a possibilidade de transformar-se num espetáculo, inclusive o culto, e que as pessoas vão para observar e não para cultuar, mas para assistir, e os membros deixam de comparecer e de comprometer-se. Numa igreja menor, novamente, os pontos são concomitantes, o compromisso tem a ver com tamanho, a possibilidade disso acontecer em lugares menores é muito menor, porque quanto menor, maiores as possibilidades de dons e talentos dos cristãos não oficiais, cristãos que não foram ordenados, participarem da construção daquilo que ele chamou de comunidades densas, em vez de caírem na espetacularização. Voltem pensando nisso, como vocês podem não assistir culto. Quem assiste o culto é quem não faz parte da igreja, é quem vê o culto acontecendo, quem está de fora da igreja. Quem pertence à igreja, presta culto, faz parte do culto. E, por fim, a cidade, a própria cidade, a qual vocês vão ser devolvidos. As mega-igrejas tendem a atrair pessoas de grandes distâncias, que não estão geograficamente próximas o suficiente para participar da construção da comunidade, do discipulado e do ministério local, para a vizinhança da igreja. É mais difícil para elas serem focadas no outro, o outro da área local, as pessoas da área local. Cidades e regiões podem se beneficiar dos recursos únicos de uma mega-igreja, por exemplo, centros de aconselhamento que uma mega-igreja pode ter, seminários, mas, em geral, a área, uma região, e os cristãos se beneficiarão muito mais de 10 igrejas com 400 membros espalhados por toda a cidade, em vez de uma igreja de 4.000 no meio dela. Atrair gente de toda uma cidade é uma conquista, é uma igreja de toda a cidade vem até aquela igreja. Ela deixa de ser uma igreja de bairro, a gente até usa, não sei aqui, mas lá em Goiânia isso é pejorativo, igreja de bairro, igreja do bairro. Mas isso tem seus problemas. Por quê? A gente não constrói comunidade com aquela área onde a igreja está. É onde ela está plantada.
As cidades, e principalmente os cristãos, precisam de todo aquele ecossistema que eu comecei falando para vocês. Seminários para formar os obreiros, editoras para trabalhar com a produção de livros, materiais, recursos. Nós não podemos ser ingênuos quanto a isso. Escolas para educar, formar os filhos. A gente precisa de todo tipo de recursos, podcasts, rádios, canais, internet. Agora, a gente precisa de igrejas também, de tamanhos em locais distintos. A gente precisa de todo um ecossistema. Entretanto, existem coisas que igrejas conseguem fazer, mas que somente alianças de igrejas conseguem dar. Um seminário, centros de aconselhamento, que é muito mais comum nos Estados Unidos do que aqui. A gente, geralmente, é um pastor que nos aconselha, um grupo de pastores que nos aconselham, mas alianças de igrejas podem fazer isso melhor. Hospitais, escolas, universidades e assim por diante. Agora, uma cidade, pelo bem da cidade, ela é muito mais beneficiada. Uma teoria das instituições sociais, uma teoria cristã das instituições sociais, ela é muito mais beneficiada com esse ecossistema inteiro formado, quando a gente ajuda a construir essas comunidades mais densas. Esse é um olhar para quem quer ajudar a construir esse pastoreio mais denso, esse cuidado uns pelos outros, que vai além das caixinhas de pergunta, vai além das influências em redes sociais, e que a gente pode fazer muito bem quando a gente retornar para as nossas casas. Deus te abençoe.